A noite de Halloween é sempre uma daquelas ocasiões em que qualquer coisa pode acontecer. É parte da diversão. Você vê crianças correndo por aí, fantasiadas, rindo enquanto coletam doces. E, às vezes, adolescentes mais velhos, como nós, tentando inserir um pouco de travessura na noite. Mas o que aconteceu comigo no último Halloween foi algo que eu não consigo esquecer. Não foi apenas um susto qualquer de Halloween, foi algo muito pior. Tudo começou de maneira bastante normal. Meus amigos e eu não estávamos mais interessados em pedir doces. Então fizemos outros planos. Visitar algumas casas, pegar doces, sair um pouco e, talvez, ir a uma festa de Halloween. Eu estava fantasiado de Jason Voorhees, com o facão, sangue falso, todo o conjunto. Enquanto os meus dois amigos, Chris e Ethan, estavam fantasiados de Ghostface, que é o Pânico, e Lobisomem, típicas fantasias improvisadas de última hora. Mas não nos importávamos. O que importava era nos divertir. Estávamos no meio da noite quando nos separamos. Chris e Ethan queriam ir ver uma atração da Casa Assombrada na periferia da cidade. Mas eu não estava muito afim. Essa coisa de sustos repentinos não é a minha ideia de diversão. Então, disse que encontraria eles mais tarde. Combinamos de nos encontrar no parque depois de 1 hora ou algo assim. Era por volta das 10 da noite, e a maioria das crianças já estava indo para casa. As ruas estavam esvaziando, e a excitação da noite estava morrendo. Eu estava andando sozinho, tomando um caminho mais longo pelo bairro, quando ouvi alguém me chamar. Ei, garoto! Virei-me e vi um homem em um uniforme policial. A princípio, não pensei muito nisso. Talvez ele estivesse apenas verificando se todos estavam seguindo as regras, mantendo as coisas sob controle. Mas à medida que ele se aproximava, algo parecia errado. Ele não se parecia com os outros policiais que eu já tinha visto na cidade. Seu uniforme parecia meio antigo, desgastado, como se não tivesse sido trocado há anos. E não havia nenhuma viatura policial por perto, apenas ele, caminhando sozinho na calçada. A aba do boné dele escondia parte do seu rosto, mas o que eu conseguia ver de sua expressão era sério. Sério demais para alguém que só estava patrulhando um bairro cheio de crianças se divertindo. Há um toque de recolher, ele disse, com voz firme, mas calma. Você precisa ir para casa. Fiquei confuso. Não tinha ouvido nada sobre o toque de recolher. Achei que talvez fosse algo novo para o Halloween, mas nenhum dos meus amigos tinha mencionado isso. E eu tinha visto várias outras crianças por aí minutos antes. Toque de recolher? Perguntei. Não ouvi nada sobre isso. O homem deu um passo mais perto, seus olhos se estreitando. Está em vigor desde o início da noite. Ninguém pode ficar na rua depois das 10 da noite. Eu geralmente não questiono as autoridades, mas algo no jeito que ele disse aquilo me deixou inquieto. Não havia urgência em sua voz, apenas uma insistência fria e estranha. Ele não me olhava como um policial preocupado com minha segurança. Ele me olhava como se eu estivesse quebrando alguma regra não dita. Estou indo para casa agora, respondi, tentando agir com calma. Vou me encontrar com meus amigos no parque. O homem não se mexeu. Vou te acompanhar para garantir que chegue em casa em segurança. Foi quando os alarmes soaram na minha cabeça. O parque não estava tão longe, e eu não precisava de ninguém para me acompanhar até lá. Além disso, por que um policial se daria ao trabalho de fazer isso quando ainda havia muitas crianças na rua? Nada fazia sentido. Não, tudo bem, eu disse, dando um passo para trás. Minha mãe vai me buscar no parque em alguns minutos. Eu não tinha intenção de ligar para minha mãe. Eu tinha 17 anos e era mais do que capaz de andar pelo bairro sozinho. Mas algo naquele cara não parecia certo. E eu queria que ele soubesse que eu não estava sozinho. Talvez isso o fizesse desistir. Ele ficou me olhando por um momento, como se estivesse decidindo se acreditava ou não em mim.
Seus olhos eram frios, calculistas, como se ele estivesse me avaliando. Você não deveria estar aqui sozinho, ele finalmente disse. É perigoso. As palavras dele me causaram um arrepio, mas não aquele tipo de arrepio que você sente com um bom susto. Era mais como um aviso, como se estivesse me dizendo que eu estava em perigo, mas não de algo que estivesse lá fora, mas sim dele. Sim, eu vou ficar bem, murmurei, já enfiando a mão no bolso para pegar meu celular. Obrigado, mesmo assim. Eu podia sentir os olhos dele em mim enquanto eu tirava o celular e fingia discar o número da minha mãe. Pressionei o telefone contra meu ouvido, meu coração começando a bater mais rápido enquanto eu tentava me manter calmo. Oi, mãe. Estou no parque. Pode vir me buscar? Continuei falando, esperando que o cara entendesse a dica, mas em vez disso, ele deu mais um passo em minha direção. Sabe, eu posso te levar para casa, ele disse, sua voz ficando mais baixa. Não é seguro por aqui, e você não quer se meter em problemas por quebrar o toque de recolher. Comecei a recuar, ainda fingindo falar ao telefone, mas minha conversa falsa não o estava enganando. Sua expressão mudou ligeiramente, apenas o suficiente para que eu visse a tensão por trás de seus olhos. Ele não estava tentando me ajudar. Ele estava tentando me encurralar. Foi então que tomei minha decisão. Vou esperar minha mãe no parque, disse rapidamente, virando nos calcanhares e começando a andar pelas calçadas. Eu não me preocupei em olhar para trás para ver se ele estava me seguindo. Só sabia que precisava chegar ao parque, ou em algum lugar público onde haveria pessoas por perto. Enquanto andava, continuei fingindo estar em uma conversa de telefone, mas não consegui evitar dar algumas olhadas rápidas para trás. O homem ainda estava lá, longe o suficiente para não me ouvir, mas perto bastante para que eu pudesse sentir sua presença, como uma sombra rastejando atrás de mim. Acelerei o passo, minha mente fervilhando com uma dúzia de pensamentos diferentes. Será que aquele cara era mesmo um policial? Ou era apenas algum maluco fingindo ser um? De qualquer forma, eu sabia de uma coisa: não podia deixá-lo me seguir até o parque. Foi então que eu vi o carro da mãe do Chris, estacionado à frente. Ela estava deixando Chris e Ethan depois da casa assombrada. Corri em direção ao carro, acenando para eles. Ei! Gritei, tentando parecer casual, mas provavelmente soando mais desesperado do que pretendia. Chris e Ethan saíram do carro, rindo e conversando sobre como a casa assombrada tinha sido incrível. Mas quando me viram, seus sorrisos desapareceram. Cara, o que houve? Perguntou Chris. Tem um cara me seguindo, sussurrei, olhando por cima do ombro. Ele diz que é policial, mas acho que ele não é. A mãe de Chris deve ter notado minha expressão, porque abaixou o vidro da janela. Está tudo bem, querido? Sim, respondi, forçando um sorriso. Mas tem um homem dizendo que tem toque de recolher e que eu devo ir para casa. Só que algo não está certo. Ela não hesitou. Entra no carro. Eu não discuti. Entrei no banco de trás, e Chris e Ethan entraram ao meu lado. Assim que a porta se fechou, a mãe de Chris acelerou, deixando o homem parado sozinho no final da rua. Eu o observei pelo retrovisor, esperando que fosse a última vez que o veria. Mas a história não terminou aí. Quando chegamos em casa, contei à minha mãe o que tinha acontecido. Ela ficou furiosa, especialmente quando percebeu que o homem tinha me seguido por vários quarteirões. Ela ligou para a polícia para relatar o incidente, e foi então que as coisas ficaram ainda mais estranhas. A delegacia local disse que não havia nenhum policial patrulhando aquela área. Ninguém havia sido designado para impor um toque de recolher. Por quê? Não havia toque de recolher. Quem quer que aquele homem fosse, ele não era um policial. Ele estava fingindo, e eu não fazia ideia do que ele planejava. Por dias depois disso, eu não consegui tirar da cabeça a lembrança dos olhos dele. O jeito que pareciam tão vazios e, ao mesmo tempo, tão focados em mim.
Continuava pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse fingido ligar para minha mãe, se eu não tivesse encontrado Chris e Ethan, se eu tivesse deixado aquele homem me levar para casa. Ainda ando pelo meu bairro às vezes, mas sou muito mais cauteloso agora. O Halloween está chegando de novo, e eu não consigo evitar de pensar naquela noite. Há monstros que você espera ver no Halloween, fantasmas, vampiros, demônios, mas às vezes os mais assustadores são as pessoas que usam rostos comuns, fingindo ser algo que não são. Porque, seja quem for aquele homem, ele ainda está por aí, e provavelmente ainda está usando aquele uniforme, procurando por outra pessoa para enganar. Este ano, definitivamente, não vou sair por aí sozinho. Eu nem deveria ir à festa de Halloween naquela noite. Disse aos meus amigos umas 1000 vezes que eu não estava com vontade. Mas eles foram implacáveis e acabaram me convencendo. Um pouco mais de 1 hora antes de a festa começar, revirei meu armário e peguei a única coisa que poderia passar remotamente como uma fantasia. Um moletom preto, um pouco de maquiagem para o rosto em estilo esqueleto e um velho par de luvas com dedos cortados. Não era o meu melhor trabalho, mas serviria. Era uma festa em uma casa, no lugar do Lucas, nos arredores da cidade. A família dele possuía uma enorme propriedade, com mais quartos do que qualquer um poderia precisar. E suas festas de Halloween eram lendárias. Já tinha ido a algumas ao longo dos anos, e elas sempre fugiam ao controle. Meu melhor amigo, Danny, me pegou por volta das 8 horas e seguimos para lá. As ruas já estavam cheias de crianças fazendo doces ou travessuras, e me peguei observando-as pela janela do carro. Suas fantasias, suas risadas, tudo parecia inocente, como Halloween deveria ser. Enquanto isso, eu estava indo para uma festa onde sabia que as pessoas ficariam bêbadas demais para se importar com qualquer coisa remotamente divertida. A casa do Lucas estava toda enfeitada, com teias de aranha falsas no quintal da frente, esqueletos pendurados nas árvores e lanternas de abóboras brilhando em cada degrau que levava até a porta. O som de música alta nos atingiu assim que saímos do carro, e eu já podia ver algumas pessoas cambaleando com copos vermelhos de plástico na mão. Parece que a festa já está a todo vapor, disse Danny, sorrindo. Eu apenas assenti, sem estar realmente no clima, mas tentando não estragar a animação. Entramos e era o de sempre. Multidões de pessoas em fantasias mal feitas, música alta e algumas pessoas já desmaiadas nos sofás. O ar cheirava a cerveja, barata e suor, e o baixo das caixas de som era tão forte que parecia fazer as paredes tremerem. Andamos por aí, conversamos com algumas pessoas conhecidas. Eu não estava bebendo muito, apenas saboreando uma cerveja e tentando encontrar alguma energia para aproveitar. Mas algo estava me incomodando. Era uma sensação incômoda, como se alguém estivesse me observando. Não de forma casual, como em uma festa cheia de gente, mas um olhar específico e direcionado. No começo, ignorei. Talvez fosse a energia esmagadora da festa, ou talvez eu estivesse apenas paranoico. Mas toda vez que me mexia pela casa, toda vez que olhava por cima do ombro, via alguém na multidão. Uma figura alta, vestindo um terno antigo e uma máscara completa. Daquelas máscaras vintage, assustadoras, que se vê em filmes de terror em preto e branco. Parecia uma mistura entre um palhaço e um mímico, com um sorriso congelado e olhos vazios. No início, pensei que fosse apenas alguém fantasiado se divertindo, tentando assustar as pessoas, mas não importava para onde eu fosse, eu o via. No final do corredor, na cozinha, perto da piscina, sempre parado, sem nunca interagir com ninguém, apenas me observando. Você está bem? Perguntou Danny,
quando percebeu que eu tinha ficado quieto. Sim, eu acho, murmurei, ainda tentando manter meus olhos na multidão, me perguntando onde aquele cara estava agora. Danny levantou uma sobrancelha. Você não parece estar se divertindo muito. Quer ir embora? Balancei a cabeça. Não, tô bem. Só achei que vi algo estranho, só isso. Estranho? É Halloween, cara. Você deveria ver coisas estranhas mesmo. Danny brincou, me dando um leve soco no braço. Sorri, tentando agir como se estivesse exagerando, mas algo ainda parecia errado. Enquanto a noite avançava, tentei me perder no barulho, nas pessoas, em qualquer coisa que me distraísse daquela sensação desconcertante. Mas não funcionava. Toda vez que eu vislumbrava aquela figura mascarada, sentia um arrepio percorrer meu corpo. Eu olhava para o outro lado por um segundo e, quando voltava a olhar, ele desaparecia. Não foi até mais tarde, quando as coisas começaram a desacelerar, que a situação mudou para pior. Danny tinha ido a algum lugar, provavelmente com alguma garota, e me encontrei sentado na varanda dos fundos, tentando tomar um ar. Estava mais tranquilo lá fora, com um som abafado da música vindo de dentro da casa, e o ar fresco da noite era um alívio do calor da festa. Foi então que o vi novamente. A figura mascarada, parada junto às árvores no limite da propriedade, mal visível nas sombras. Levantei-me, com o coração acelerado um pouco. Eu não conseguia explicar, mas havia algo nele que não parecia certo, como se não fosse apenas um cara fantasiado. Voltei para dentro, vasculhando a sala em busca de Danny, ou qualquer conhecido, mas a casa já começava a esvaziar. As pessoas estavam saindo, a música estava mais baixa e percebi que era muito mais tarde do que eu pensava. Decidi que já tinha tido o suficiente. Não ia ficar por ali por mais tempo. Peguei o celular para mandar uma mensagem a Danny, dizendo que estava indo embora, mas não conseguia sinal. Típico. À medida que eu atravessava a casa, via menos e menos pessoas. Era como se a festa tivesse evaporado, deixando para trás um punhado de retardatários. Entrei em um corredor lateral, procurando o banheiro antes de sair. O corredor estava fracamente iluminado, a música quase inaudível agora, e percebi o quão silencioso tinha ficado. Cheguei ao final do corredor e empurrei a porta do banheiro, apenas para encontrá-lo vazio. Quando entrei, vi algo no espelho, meu reflexo, e logo atrás de mim no corredor estava o homem mascarado. Girei, mas o corredor estava vazio. Meu estômago se apertou e senti uma onda de desconforto me inundar. Isso já não era engraçado. Quem quer que fosse esse cara, estava levando o ato de assustar longe demais. Corri pelo corredor, pronto para encontrar Danny e sair de lá o mais rápido possível. Mas ao virar a esquina, parei em seco. Lá, no meio da sala, estava o homem mascarado. Ele não se movia, não dizia nada, apenas estava ali, bloqueando meu caminho. Podia ouvir o som abafado da música no outro cômodo, mas tudo mais estava em silêncio. Não havia mais ninguém por perto. Fiquei congelado por um segundo, minha mente correndo, tentando descobrir o que fazer. Isso tinha que ser uma brincadeira, algum tipo de pegadinha de Halloween. Mas a maneira como ele estava parado ali, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se me estudasse, não parecia uma piada. Ei, cara, você ganhou, tá bom? Você me assustou. Pode se mexer agora. O homem não respondeu, nem se mexeu, apenas ficou ali, bloqueando meu caminho. Dei um passo para trás, e foi quando ele se moveu. Lentamente, deu um passo à frente, depois outro. Seus movimentos eram estranhamente suaves, como se estivesse deslizando em minha direção. Tá falando sério? Isso não é engraçado, disse com a voz tremendo agora. Recuava mais e mais, enquanto ele continuava se aproximando, um passo lento de cada vez, encurtando a distância entre nós.
Eu me virei e corri pelo corredor, indo de volta para o salão principal. Continuei correndo até explodir pela porta dos fundos, tropeçando na varanda. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O quintal estava vazio. A casa estranhamente silenciosa. Por um segundo, pensei que pudesse estar perdendo a cabeça. Talvez tivesse bebido demais, ou a festa tinha me afetado. Mas então ouvi a porta atrás de mim ranger ao se abrir, e soube que não estava imaginando. O homem mascarado estava me seguindo. Não pensei duas vezes. Corri através do quintal, entre as árvores, minhas pernas bombeando o mais rápido que podiam. Eu podia ouvi-lo atrás de mim, seus passos incrivelmente constantes, como se ele nem estivesse tentando correr, apenas mantendo o ritmo. Meus pulmões ardiam, os galhos das árvores arranhavam minha pele, e eu não tinha ideia de para onde estava indo, apenas sabia que precisava fugir. Eu irrompi na estrada, meu peito arfando, e olhei por cima do ombro. O homem mascarado havia parado na beira das árvores, sem me seguir até o asfalto. Ele apenas ficou ali, com a cabeça inclinada para o lado, me observando, como se tivesse chegado ao seu limite. Continuei correndo até o final da rua, onde vi Danny encostado no carro, conversando com uma garota que eu não reconhecia. Travei os pés para fora, agarrando o lado do carro para me equilibrar. Cara, que diabos? Perguntou Danny, surpreso ao me ver praticamente desmoronando ao seu lado. Tem alguém lá? Consegui balbuciar, apontando para a estrada, em direção à casa. Um cara de máscara. Ele estava me observando, não disse nada, só ficou lá parado, me encarando. Danny deu um passo à frente, o rosto preocupado. Você tá falando sério? Sério como a morte. Ele estava lá, na escuridão. Não sei qual é a dele, mas não parece ser coisa boa. Danny olhou para o caminho de volta à casa, o senho franzido. Beleza, vamos lá ver o que é, disse ele, pegando uma lanterna no banco de trás do carro. Você não tá falando sério, né? Não vai voltar para lá, protestou a garota, claramente perturbada com o que acabara de dizer. Danny lhe deu um sorriso tranquilizador. Vamos ficar bem. Provavelmente é só algum idiota tentando assustar as pessoas. Vamos espantar o cara. Eu hesitei, o coração ainda batendo forte. Mas a ideia de confrontar aquele sujeito com Danny ao meu lado me deu um pouco de coragem. Tudo bem, mas se isso ficar estranho, nós saímos fora, combinado? Danny concordou, e começamos a voltar pela estrada. A rua estava assustadoramente silenciosa agora, e eu senti uma mistura de medo e adrenalina me empurrando adiante. Quando nos aproximamos da casa do Lucas, olhei para o quintal, esperando ver o homem mascarado espreitando atrás de alguma árvore ou espiando pelos arbustos. Mas não havia nada, só um quintal vazio. Ele estava bem aqui, sussurrei, apontando para o local onde o tinha visto pela última vez. Danny varreu o lugar com a lanterna, iluminando a varanda, as árvores, até a lateral da casa, mas o homem tinha sumido. Você tem certeza que não estava imaginando coisas? Perguntou Danny, a voz leve, mas com uma pitada de dúvida. Eu sei o que vi. Insisti, a frustração crescendo dentro de mim. Ele estava bem aqui, parado, imóvel. Eu não estou inventando isso. Danny assentiu lentamente. Tudo bem, cara. Eu acredito em você. Mas quem quer que fosse, já foi embora. Talvez fosse só algum cara tentando assustar as pessoas. Eu não respondi. Meus olhos ainda percorriam as sombras, procurando qualquer sinal de movimento. Mas a rua estava vazia, silenciosa. Vamos sair daqui, disse Danny, dando um tapinha no meu ombro. Quem quer que fosse, já foi. Sem razão para continuar procurando. De volta ao carro, a garota ainda estava esperando, com uma expressão inquieta. E então, o que aconteceu? Perguntou ela, nervosa. Nada, respondeu Danny, balançando a cabeça. Quem quer que fosse, já se foi.
Ela não parecia convencida, e honestamente, nem eu. Entrei no carro, as mãos ainda tremendo ligeiramente enquanto Danny dava a partida. Saímos da casa, a tensão diminuindo, mas mesmo enquanto pegávamos a estrada principal, eu não conseguia parar de olhar pela janela, esperando ver aquela figura mascarada parada na beira da floresta, observando-nos ir embora. Não sei quem era aquele cara ou o que ele queria, mas todo Halloween, quando as festas começam de novo, eu me pergunto se ele vai aparecer para outra pessoa. Eu estava bem animado quando meus pais me disseram que iriam a uma festa de Halloween naquele ano. Não porque eu quisesse que eles fossem embora, mas porque significava que eu teria casa só para mim naquela noite. Tinha 16 anos, e achei que poderia lidar com isso. Além disso, eu teria a chance de fazer uma maratona de filmes de terror, distribuir doces para as crianças e não ter ninguém reclamando sobre a hora que eu iria dormir. A noite começou como qualquer outra noite de Halloween. Pedi uma pizza, organizei minha pilha de filmes de terror e deixei uma tigela de doces ao lado da porta da frente para as crianças. Havia algo estranho naquela noite de outubro. O frio, a leve garoa batendo contra as janelas. Tudo parecia dar à noite uma sensação de suspense, como se algo estivesse esperando para acontecer. Por volta das 19 horas, a primeira leva de crianças fantasiadas chegou. Eram pequenos super-heróis, bruxas e monstros. Eu distribuía os doces, elogiava as fantasias e voltava ao meu filme. De vez em quando, a campainha tocava de novo, e eu pausava o que estava assistindo para entregar mais doces. Essa rotina continuou por cerca de 1 hora. Então, por volta das 8h30 da noite, a campainha tocou novamente. Quando abri a porta, vi apenas uma única pessoa, ele ou ela. Não consegui distinguir. Parecia um pouco velho demais para isso. Estava usando uma máscara barata e suja. Algo que lembrava uma versão genérica da máscara de Michael Myers. Mas não era bem isso. Era perturbador, de uma maneira difícil de explicar. Ei, feliz Halloween, eu disse, tentando manter a casualidade. A figura não disse nada. Não estava segurando uma sacola de doces ou algo do tipo, apenas parado, me encarando através daquela máscara. Depois de alguns segundos constrangedores, peguei um punhado de doces e coloquei em sua mão. Aqui está, cara. Boa noite. Tentei encerrar aquele encontro. A figura inclinou a cabeça levemente, como se estivesse confusa ou, não sei, desapontada. De qualquer forma, finalmente se virou e desceu os degraus, desaparecendo nas sombras da rua. Estranho, mas tudo bem. As pessoas podem ser estranhas no Halloween. Fechei a porta e a tranquei. Lembro-me de ter pensado em como o encontro havia sido esquisito, mas acabei deixando para lá e voltei ao ver meu filme. Meia hora depois, ouvi algo que não era o som da TV e nem da chuva. Era algo sutil no início, como um leve baque vindo de algum lugar no andar de cima. Pausei o filme e fiquei ouvindo. Silêncio. Talvez fosse apenas a casa se acomodando. Ignorei, mas alguns minutos depois ouvi de novo, só que dessa vez mais alta. Não era apenas um baque, mas uma série de rangidos, como se alguém estivesse andando. Minha primeira reação foi pensar que tinha deixado a porta dos fundos destrancada. Eu havia saído mais cedo para recolher algumas decorações do quintal, e talvez tenha esquecido de trancá-la. Sem problemas, pensei. Deve ser o vento empurrando a porta ou algo assim. Mas, ainda assim, algo me incomodava. Um sentimento de desconforto começou a crescer. Levantei-me e fui até a cozinha, que dava para a porta dos fundos. As luzes estavam apagadas e, ao me aproximar, vi que a porta estava um pouco entreaberta. Meu estômago gelou. Eu sempre trancava a porta. Pelo menos eu achava que trancava. Fui fechá-la, mas então ouvi algo. Um som baixo, como um farfalhar vindo das escadas.
Não havia mais como negar. Alguém estava dentro de casa. Minha mente começou a correr por várias possibilidades. Poderiam ser meus pais voltando mais cedo? Talvez um vizinho, mas isso não fazia sentido. Ninguém entraria pela porta dos fundos sem ligar primeiro. Afastei-me da cozinha e olhei para as escadas. Foi quando o vi. A mesma figura, aquela com a máscara, estava no meio da escada, parado como se estivesse esperando que eu o notasse. Meu coração disparou. Aquilo não era mais uma travessura inocente de Halloween. Alguém havia entrado na minha casa. Travei o olhar com a máscara. Ele não se movia, apenas ficava ali, com um pé no degrau e outro fora, como se tivesse sido pego no ato de vasculhar a casa. Senti meu pulso acelerar enquanto tentava decidir o que fazer. Meu celular estava no meu quarto, e não havia como passar por ele sem um confronto. Dei um passo para trás, e ele deu um passo para frente. "Ei!" gritei, tentando parecer mais confiante do que me sentia. "O que você está fazendo aqui?" Nenhuma resposta. Apenas mais um passo em minha direção. Disparei escada acima, meus pés batendo forte contra os degraus enquanto corria 2 de cada vez. Não olhei para trás, meu coração batendo tão forte que parecia que queria saltar do meu peito. Cheguei ao meu quarto, bati a porta e a tranquei. Encostei as costas contra a porta, tentando recuperar o fôlego. Por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. Não ouvia mais nada, nenhum passo, nenhuma respiração, nada. Peguei meu celular na escrivaninha e liguei para minha mãe. "Mãe", sussurrei freneticamente, "tem alguém na casa." "O quê? O que você quer dizer com isso?" "Eu dei doces para um cara mais cedo e agora ele está dentro de casa." "Liga para a polícia", ela disse, aflita. "Tranque-se no quarto e fique aí. Estamos voltando para casa agora." Desliguei e imediatamente disquei para a polícia. Enquanto explicava a situação para a atendente, ouvi passos de novo, mas dessa vez mais lentos, cautelosos. A figura mascarada estava andando pelo corredor, logo do lado de fora da porta do meu quarto. O atendente ficou na linha comigo, mas minha atenção estava totalmente voltada para o som dos passos. Cada rangido do assoalho parecia estar logo do outro lado da porta. Então, os passos pararam. Segurei a respiração, esperando pelo pior. Ele estava parado bem do lado de fora da porta? Ele iria tentar arrombá-la? Agachei-me, tentando ficar o mais quieto possível, mas meu coração estava batendo tão forte que parecia que ele poderia ouvir. Os segundos se arrastaram. Depois, minutos. Fiquei imóvel, agarrado ao meu celular como se fosse um salva-vidas. Finalmente, ouvi o som de sirenes à distância. Graças a Deus. O atendente disse para eu ficar onde estava até que o policial chegasse e verificasse a casa. Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu não ouvia mais os passos e não sabia onde o mascarado estava. Por tudo que eu sabia, ele poderia estar escondido em algum dos cômodos, esperando a polícia ir embora. Finalmente, ouvi os policiais batendo na porta da frente. Corri escada abaixo para deixá-los entrar. Os oficiais revistaram a casa, mas o intruso já tinha ido embora. Encontraram a porta dos fundos aberta, exatamente como eu a havia deixado, e algumas marcas de sujeira perto das escadas, como se alguém realmente estivesse ali. Mas não havia sinal do homem mascarado. Eles disseram que eu fiz a coisa certa ao me trancar no quarto e chamar ajuda, mas ainda assim parecia uma vitória vazia. O homem esteve na minha casa, ficou tão perto e eu não fazia ideia do que ele queria. A polícia ficou por um tempo e meus pais chegaram logo depois, frenéticos, mas aliviados por eu estar bem. Eles me fizeram 1 milhão de perguntas, mas eu não tinha respostas. Não conseguia explicar por que o homem voltou, ou por que escolheu nossa casa. Mesmo com a polícia patrulhando o bairro pelo resto da noite, eu não consegui me livrar da sensação de que ele poderia voltar.
Tranquei todas as janelas, todas as portas e verifiquei tudo de novo antes de dormir naquela noite. E embora o Halloween seja uma noite para diversão e sustos, aquele ano o susto foi real demais para o meu gosto. Quem sabe o que aquele homem queria e por que ele voltou? Bem, é isso. Se vocês gostaram das histórias, por favor, deixem seu like e comentem algo. Isso ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e valoriza demais o meu trabalho por aqui. Se não for inscrito, se inscreva e considere se tornar membro para me ajudar ainda mais nessa nova fase, narrando todas as histórias. Se você tiver algum relato e quiser que eu narre por aqui, me envie no meu e-mail que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado e até a próxima.